vamos começar dizendo o porquê que estavam os documentos na sede do Comando Regional. Na verdade, dentro do Comando Regional existe um outro grupamento chamado Terceiro Pelotão Ambiental, que é a PATRAM, conhecida PATRAM, a qual eu trabalhei 25 anos. Desde o tempo do Tenente Araújo, então presidente deste CONDEMA, ele levou as reuniões do Conselho para lá, para esta sala de educação ambiental da PATRAM, que se situa junto ao Comando Regional. Então, esse primeiro esclarecimento, e isso foi a partir de 2011, não estou bem lembrado, mas o presidente não era eu. Por deficiência na sala de reuniões, que até então era dentro da Secretaria do Meio Ambiente e às vezes na sala da SMEC. Então, primeiramente, esclarecer esta parte, né? Por que esses documentos se localizavam lá e não na sala de conselhos, como tem alguém do Executivo dizendo que a sala dos conselhos hoje, ela situa-se na Estação Cultura. Lá, naquela época, em 2011, não existia essa sala ali. Primeiramente, esclarecer isso, então. E também, os documentos estavam lá desde 2011, não estes de agora, mas as reuniões do Conselho funcionavam lá neste local desde 2011, a partir então do presidente do CONDEMA, Tenente Araújo. Posterior a ele, eu fui incumbido de ser o presidente. Sim e não. Sim, porque eu fui convidado pelo então secretário de Meio Ambiente Clóvis, né, Cafundó, conhecido como Cafundó, por 15 dias nas férias dele. Eu me ausentei as atas do Conselho provam que também não teve reuniões do Conselho nesses 15 dias. Eu trabalhei 2 períodos de 15 dias. Uma em junho do ano passado e 15 dias como secretário neste ano, que também, inclusive o Conselho, nessa época deste ano, o Conselho estava em recesso, que normalmente ele volta aos trabalhos em março de cada ano, né? Então não houve a falta de ética da minha pessoa, né, nesses 2 períodos de 15 dias. Na primeira vez eu me ausentei do conselho e não houve reunião, porque não era dias de reuniões. Comuniquei todos os conselheiros que eu ficaria 15 dias de secretário. E na segunda vez, simplesmente o conselho estava em recesso. Os que foram entregues, os 14 processos entregues então ao executivo naquele dia, naquela sexta-feira, o mais antigo era de 2013. Daí eu faço a seguinte lembrança: quando inicia-se um pedido de licenciamento ambiental, ele é encaminhado para a Secretaria do Meio Ambiente com a data de entrada, protocolado. Posteriormente, a Secretaria do Meio Ambiente analisa e manda para o Conselho do Meio Ambiente ou não. Quando manda, ele é protocolado, um livro que tem no Conselho, e isso está tudo no Ministério Público, não tem como dizer que a gente estava fraudando ou omitindo, porque a gente encaminhou tudo ao Ministério Público, então não tem. Mas por que tinha um ainda de 2013? Porque este processo, ele demorou muito para ser concluído o parecer dele, por questões do empreendedor, teria que fazer ajustes. Então, quando o processo chegava no Conselho, ele era botado em pauta de acordo com a data de entrada, nomeado comissões de vistoria que iriam vistoriar a área e fazer a confrontação do que estava escrito no projeto, né, de licenciamento, com aquela visão desses 3 pessoas do CONDEMA que fariam a visita. Quase todas as vezes, quase todos os casos, a vistoria encontra coisas que não estão no projeto, tipo omissão de uma APP, um córrego, uma nascente. Então volta-se para a Secretaria com o parecer do Conselho, pedindo que seja acrescentado aquilo que foi encontrado na vistoria. A Secretaria do Meio Ambiente devolve aquele parecer ao empreendedor requerente, que vai fazer ou não aquilo. E isso vai e vem, e volta e vai e vem, dá essa demora muitas vezes, que ocorreu nesse caso. Mas o mais antigo era de 2013. Eu me apresentei voluntariamente. O fato, a retirada, a retomada, a solicitação, enfim, desses processos ocorreu no dia 27
tardinha, numa sexta-feira, e no primeiro dia útil, que foi na segunda-feira, eu acredito que foi dia 29 então, né? Eu já me apresentei ao Ministério Público na hora que abriu o Ministério Público, às 8h30 da manhã, e prestei declarações acerca do fato ocorrido, de como funcionava o CONDEMA, por que o CONDEMA estava lá dentro do quartel, como funcionava, enfim, eu dei todos os esclarecimentos já para a promotora, até porque ela própria participou de várias reuniões em que eu estava também representando o Conselho, inclusive no gabinete do prefeito, já com a portaria vencida. Então não precisava aquela intempestividade toda. Bom, primeiramente, não tem nenhuma lei que diz, nenhum local da lei do Conselho, que regulamenta o Conselho ou seu regimento interno, não diz que a portaria vencida destitui os integrantes. O que diz é que ela vencida tem que ser apresentado pelos integrantes do Conselho novos nomes das mesmas entidades constantes na lei do Conselho, mas novos nomes, apresentados ao Executivo para ele então, prefeito no caso, lavrar a nova portaria. Estava vencido sim desde julho de 2013, 4 meses vencida. Isso foi uma das surpresas, porque no primeiro momento eu não queria entregar os processos, devido a fora do horário, e também devido a que a outra portaria anterior a essa, vencida, que funcionou de 2010 a 2012, ela ficou 10 meses sem portaria nova, e o Conselho, e eu e outros que estavam lá, continuamos trabalhando em prol da coletividade na área ambiental, também sem portaria, mas daí na época não interessou, né? Então agora, isso tudo que nos surpreendeu. 16h11 ou 16h15, eu não tenho bem certeza, mas está gravado no celular. Por telefone, o diretor Magnus me acionou pedindo processos. Eu disse que estava na roça e que ia demorar, deixar para segunda. Ele disse que não, que precisava. Então eu me desloquei do jeito que eu estava na roça, cheguei lá 16h50, já fora do horário de expediente da prefeitura, que encerra 16h30. Aí ele me entregou um ofício dizendo que por irregularidades na composição do conselho, o presidente, que era eu, deveria entregar os seguintes processos de licenciamento. Eles pediam 8, e na verdade o CONDEMA tinha 14 processos. Olha, a maioria deles se referia a licenciamentos na possível área da APA, que a gente está lutando para que se crie ou não, né? Uma coisa também que sempre fala, esses caras loucos aí do Conselho querem fazer a APA, Não, o Conselho sugeriu a APA, vem falando na APA desde 2010, 2012 isso foi para o papel, após aquele deslizamento do morro em 2011. Então, após o estudo que foi feito, o CONDEMA solicitou então a implantação dessa APA. E outros, eles nem sabiam que estavam lá, por falha do próprio Executivo através da Secretaria do Meio Ambiente, porque tudo que chegava no Conselho era protocolado pelo Conselho. Se eles não sabiam mais quantos tinham, o problema era exclusivamente deles. Tudo está a cargo do Ministério Público daí para averiguação. Existem 3 verdades, né? A população tem que saber isso. A minha, a de cada um e a verdade. E a verdade sobre tudo isso vai aparecer. Doem quem doer. Uma coisa que se deve lembrar sempre. Por que que nós deveríamos esconder algum processo de licenciamento? Por que que o Conselho, que está ali para preservar o meio ambiente do nosso município, teria motivo de esconder algum processo? Nós não tínhamos nenhum motivo, e não tínhamos e nunca tivemos, de esconder nenhum processo. Até porque muitas vezes a gente pedia mais documentação para que aquele processo fosse liberado dentro do regramento ambiental. O que ocorria muitas vezes? O empreendedor entrava com um pedido via secretaria que mandava para nós pedindo um parecer. Às vezes, esse parecer que nós dávamos não era aquilo que o empreendedor aguardava. Só que o Conselho nunca trancou ou nunca liberou nada. O Conselho ele dava as diretrizes ambientais baseado na legislação ambiental, sempre preservando o meio ambiente e a coletividade. Então não teria por que os conselheiros esconderem processos.